Vamos compor a mesa. Doutora Lúcia Salles está aí, do Serviço Funerário Municipal? Pronto. Depois, comparato, por favor, da faculdade da Unifesp, da Comissão da Verdade da Unifesp. Doutora, vem para cá. A senhora é da casa. A senhora está acostumada. Comparato. Quem mais? O baixo. É o Luiz Fernando Ferraz, do SVO. Convido baixo. Eliana Vendramini, convido baixo. Queria convidar o companheiro Carlos Botazo, baixo, da Comissão da Verdade da Reforma Sanitária, por favor, da Faculdade de Saúde Pública, esse grupo que está fazendo esse trabalho importante sobre os legistas. Isso, Botazo. Senta aqui ao lado do companheiro do SVO. Então, a doutora está dando entrevista. Precisa abrir a sessão. Vamos lá. 127ª audiência pública, 9 de junho de 2014, Auditório Franco Montoro. Está instalada a 120ª audiência pública da Comissão da Verdade, 9 de junho, no Auditório Franco Montoro, para oitiva sobre pessoas desaparecidas e o funcionamento dos serviços de verificação de óbito. A mesa já está composta. Eu só queria fazer uma breve introdução para dizer o seguinte. Esse mês de junho, essa faixa que está na borda da mesa, ela tem contido um objetivo. Agora que nós começamos esse trabalho proposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela retificação dos atestados de óbito, do assento dos atestados de óbito emitidos aqui em São Paulo, dos mortos e desaparecidos políticos, dos casos que a Comissão Estadual da Verdade trata, um processo que nós achávamos que ia correr tranquilamente, nós nos deparamos de novo com esses entraves, os entraves de sempre, ou os entraves desnecessários, nosso entender, para que os atestados de óbito fossem corrigidos. E temos por objetivo trabalhar um mês inteiro para que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo devolva para os familiares os arquivos, os registros das autópsias, de todo o processo de identificação das vítimas da ditadura. Nesse meio tempo, embora soubéssemos há muito tempo, surgiu de novo o problema das valas comuns. O deputado Hamilton Pereira, nessa casa, fez uma comissão parlamentar de inquérito para analisar como as pessoas desaparecem no estado de São Paulo. Como as pessoas desaparecem. Fez um enorme relatório, fez até um projeto de lei. Então, nós vamos fazer desse trabalho que nós começamos hoje e pretendemos intensificar durante todo o mês de junho para entender, e por isso que a Comissão da Verdade da Faculdade de Saúde Pública está aqui, como funciona esse sistema, que começa no Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, passa pelo Serviço de Verificação de Óbito, passa pelo IML
E por que, durante as chacinas, e por que tem tanta gente cujo atestado de óbito sai como resistência seguida de morte, a mesma denominação do período da ditadura. Então, é uma enorme... Ontem, o Carlos Bottazo e a doutora Elzira, que tiveram no CRM, me mandaram a seguinte notícia, que se nós, da Comissão Estadual da Verdade, nos dirigirmos oficialmente ao CRM, para que o CRM prossiga e aprofunde o papel dos médicos legistas no tempo da ditadura, o CRM voltaria a fazer essas investigações. Uma excelente notícia que o doutor Henrique Carlos Gonçalves, diretor do CRM, nos mandou, depois eu vou providenciar uma cópia desse texto. Bom, então, vamos começar com a doutora Vendramini, nessa série de audiências que nós consideramos quase um dos fatos mais importantes da Comissão da Verdade, que é esclarecer como funcionava e como funciona o Instituto Médico Legal e toda aquela cadeia dos atestados de óbito. Com a palavra, doutora Vendramini. Bom dia a todos. Eu queria agradecer todos os presentes na mesa, na pessoa do deputado Adriano Diogo, agradecer muito o convite. Muitos aqui já conheço, né? Temos trabalhado para mudar essa realidade, a doutora Lúcia, o doutor Luiz Fernando. Agradeço a todos. Explicar um pouco como é que efetivamente começou o nosso trabalho e por que nós estamos aqui hoje. Desde novembro de 2013, eu trabalho na assessoria do Procurador-Geral, Ministério Público do Estado de São Paulo, só com desaparecidos. Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. A sigla é PLID, né? Se parece uma onomatopeia, mas é exatamente o inverso da seriedade do serviço, né? Muito sério, porque o nosso primeiro trabalho, sabendo que há um número enorme de desaparecidos só no Estado de São Paulo, foi procurar uma estatística que nos desse clareza, fosse por órgãos na procura de desaparecidos vivos e, infelizmente, de possíveis mortos, dessas pessoas desaparecidas. Deixando de lado a questão dos vivos, que é um trabalho nosso bastante árduo e cheio de convênios com município, Estado, federação, para que a gente procure otimizar a busca dessas pessoas e resolver também as causas dos desaparecimentos, porque não adianta resolver cada desaparecimento, a gente tem que entender por que as pessoas desaparecem. E aqui, especialmente para a comissão, embora exista muita situação ligada a problemas familiares, doenças mentais, drogadição e alcoolismo, nós sabemos que existe um veio aí dessa questão que procura ser silenciado pelo Estado, que é a questão da tortura e a questão do tráfico de pessoas. Aliás, é por esse trabalho que eu fui chamada pela Procuradoria para trabalhar especificamente com desaparecidos, porque há 10 anos eu trabalho com tráfico de pessoas, especialmente tráfico de pessoas para tráfico de órgãos, no Ministério Público e na docência. Bom, bastava abrir os arquivos, fosse do IML, fosse do Serviço de Verificação de Óbito, para que eu obtivesse esses números, né? Primeira constatação, do IML não havia sequer um número, fosse de 2013 para trás, um número que me apontasse quantas pessoas sem nome, sem qualificação, porque são eles que periciam falecidos sem qualificação e ou morte violenta, né? Não havia um número. Nós buscamos informações de transparência, porque a lei está aí para isso, né? Buscamos site, buscamos telefonar, buscamos tudo, e não obtivemos nada. Marcamos reunião e obtivemos a reunião, e nessa reunião nos foi prometido que os números viriam, mas a pesquisa seria manual e demoraria muito. De fato, ela está demorando, porque nós temos agora, desde dezembro, quando foi a primeira reunião, nós temos do IML apenas uma pesquisa de 2013.
Nada mais que isso. Eu quero, logicamente, todos os números, daqui para trás. O passado faz parte do acerto do futuro. E também tem aí um número, uma cifra escondida, que nós precisamos, nós temos direito, como brasileiros, eu nem uso a palavra cidadão, a Melinha está aqui, ela me ensinou isso, como pessoas, porque todos que estão nesse solo têm ou não direito de votar ou ser votado, que é o conceito de cidadão constitucional, têm direitos nesse país. Então, como pessoas que estamos aqui, nós temos direito a esses dados. E esses dados não são franqueados. É quase como algo próprio do Estado, é algo escondido dele, não é dele. Pessoas fazem parte dessa comunidade. Esses dados são nossos. Bom, quando eu soube que esses dados seriam passados via manual e pesquisa manual, embora exista lá uma profissional que eu louvo muito, que tem feito esse trabalho praticamente sozinha, a gente sabe que isso vai demorar anos, né? Então, nós precisamos, como sociedade, e o Ministério Público está aqui para isso, para representar a sociedade, lutar por esses números o mais rápido possível, ainda que eles façam um mutirão manual para levantar esses números e me dizer onde estão todos esses corpos. Bom, eu só tenho os números de 2013, vou franquear esse laudo à comissão. Número de 2013. Conheci depois, e isso é uma coisa que eu vinha expondo ao Serviço de Verificação de Óbito, temos aqui o doutor o representando apenas a partir de dezembro, né, doutor, porque há uma votação interna lá. Conheci o Serviço de Verificação de Óbito, que é preciso que fique claro, é um serviço que pericia só pessoas qualificadas, portanto, que têm nome, tá? Pessoas qualificadas e que tenham falecido por morte natural. Não pode ter nenhuma violência no corpo. Bom, essas pessoas, então, um infarto em meia-rua, uma doença que o acomete no hospital e é levado ao Serviço de Verificação de Óbito por morte depois, todas elas são periciadas para termos clara a causa mortis, se isso não é dado no hospital ou em outro local, pelo Serviço de Verificação de Óbito. E quem cuida do Serviço de Verificação de Óbito, também é preciso que fique claro, é o Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom, ali eu busquei, sim, abri o site e consegui o número, de 99 a 2013, de pessoas qualificadas que foram autopsiadas, né, já mortas autopsiadas, de 99 a 2013. Obviamente, achei o número muito grande. Ainda que esse número fosse decrescente, isso já me foi alertado pela faculdade, é um número muito grande. Não é possível que exista tanto indigente nessa cidade, ou que as famílias não os procurem. Tá? Primeiro problema, o SVO não é conhecido como um local de procura de pessoas mortas e desaparecidas. Ele não se fazia clara, esse serviço não se fazia claro, fosse pelo IML, fosse pelo SVO, fosse pelo Estado, fosse pela Delegacia Especializada de Desaparecidos, que está claro pelos números dessa semana que não procurava ninguém, né? Os desaparecidos permaneceriam desaparecidos, eventualmente mortos, em algum serviço. E esse problema ele se casou com outro problema no serviço, que é uma questão antiga, o SVO existe dentro desse serviço de patologia desde 1931, salvo engano, que era a questão do corpo estar lá com nome, ou mais de uma, além do nome, outras qualificações, porque isso vem acompanhado, muitas vezes, de um documento da casa onde a pessoa faleceu, ou do hospital de onde ela passou. Nós temos os boletins de ocorrência em números, muitos deles tinham nome, filiação, data de nascimento. Tá? Ainda que exista homonímia, uma procura é essencial por essa família, tá? Para dizer, olha, o corpo do seu parente está aqui. Tá? Descobri, eu fui aprendendo que, por uma questão de saúde pública, esse corpo ficaria só 72 horas no local. E, depois de 72 horas, se ninguém aparecesse ali para procurar o seu parente, essa pessoa era enterrada, que nós dizemos corretamente, inumada, como indigente. Mas isso, e foi a minha grande luta nesses últimos 2 meses, isso é uma presunção, isso não é um fato. Essa pessoa não é indigente, e muito menos não reclamada, que é uma questão sinônima, segundo o serviço, mas também é algo que foi disseminado pelo Brasil. Tá? Não foi inventado aqui no serviço de São Paulo. E aí eu me perguntei, o que é não reclamado? Bom, é uma pessoa
que, após 72 horas, a família não procurou e, portanto, é presumido indigente. Fala, mas como a família vai procurar aqui? Por que vai procurar aqui? Se, ao ir ao IML, ninguém avisa que aqui também é um serviço para isso. Se, no próprio IML, nós temos 72 unidades e os álbuns não são unificados. Todo cidadão sabe disso, toda pessoa sabe disso no São Paulo, que, se você procurar um parente no IML, você precisa peregrinar 72 unidades e não uma só. Quantos pais chegam na promotoria e dizem, mas eu já fui ao IML? Eu falei, qual? Ah, eu fui do CEAGESP. Então, você foi em um, faltam 70. Os álbuns não estão unificados e não são digitais. Numa dessas hipóteses, por sorte, nós pedimos que a família fosse a uma outra unidade e ela reconheceu o corpo que havia caído num córrego e não estava, portanto, na região possível da morte, que seria a região onde morava esse moço de 21 anos. E aí a família encontrou numa outra unidade do IML. Os álbuns precisam ser unificados. Tudo isso é uma lógica de não localização. Né? Quero crer, lógico, uma perfeita balbúrdia, bagunça no serviço, mas que leva a males incomensuráveis e, talvez, também ao mau uso. Aquele que quer sumir com o corpo, aquele que pretende não dar o registro claro, faz isso. Usa esse serviço. Né? Então, voltando ao serviço de verificação de óbito, com o IML, vínhamos, no mínimo, cobrando números, que nem temos, mas a unificação de álbuns e também a unificação com o álbum do SVO, nós questionamos essa presunção da indigência, que leva a um número astronômico de indigentes, de 99 a 2013, que são 3.000 e tantas pessoas, ainda que se diga que nesta lista existem natimortos, porque existem mesmo, mas aí as famílias os acompanham. Tá? Nós perguntamos por que o serviço não busca a família. A primeira resposta foi, esse serviço, nós não temos perna para isso, nós não temos como fazer essa busca. Olha, o serviço tem ônus e bônus. O próprio site do serviço diz, porque é útil, e também custoso, mas útil, a Faculdade de Medicina, desde 1930, ser chamada a fazer autópsia de corpos de mortes não violentas. Porque se essas pessoas, se por ali passarem indigentes, não presumidos, indigentes reais, esses corpos podem ser usados para estudo, o que é muito legítimo, porque a medicina precisa avançar no país. Mas desde que verdadeiros indigentes ou doações familiares. A família está sempre presente, as comissões de bioética estão aqui. A família é sempre a tônica das nossas consultas, seja porque a morte é cerebral e nós vamos fazer uma transplantação. A comunidade médica foi a primeira a ser contra ao consentimento presumido quando a lei de transplante de órgãos surgiu em 97. Seja quando tem um morto e nós vamos utilizar os órgãos. Família tem que estar presente. Corpo não é propriedade pública. Corpo, pós-mortem, tem, primeiro, um respeito imenso, que é tratado desde o Código Penal de 40, que é a dignidade do morto. Portanto, não se confunde a patrimônio. Além disso, é bem da família e carrega essa dignidade que é constitucional. Se é da família, ninguém toca nele, se ela não é consultada. E só tocará, em última hipótese, se ela não existir. Há pouco tempo, num encontro na faculdade onde eu leciono, que é a PUC, São Paulo, eu encontrei uma médica intensivista da USP, de oncologia. Ela falou, em mais de 20 anos de trabalho meu, eu encontrei 3 verdadeiros indigentes no leito do HC. 3, depois da busca das assistentes sociais do hospital. E o serviço de verificação de óbito não tem, apesar de ter, salvo engano, 20 e tantos funcionários administrativos e mais de 20 médicos fazendo o trabalho de autópsia, é só isso que cabe a eles, né? Não tem uma pessoa para procurar familiares daquele morto que tem nome e que está à sua frente por morte natural. Uma pessoa. Isso não é correto, até porque, e também não dá para alegar desconhecimento e nem incapacidade técnica, instrumental, pessoal, porque existe uma regulamentação federal sobre o serviço de verificação de óbito,
que cobram desses serviços, principalmente no tamanho da capital, que exista um profissional para cuidar das famílias dos mortos, para buscar a família dos mortos, principalmente quando a consequência após a ausência da família é o uso de corpo. Eu fico me perguntando em que país nós estamos, né? O que nós pensamos sobre nós vivos e os mortos, né? Que respeito nós temos por tudo isso, né? Há quem nos diga, isso tem sido trazido ao Ministério Público depois da divulgação dessa descoberta, que essas pessoas são chamadas lá dentro de carcaças. Carcaças. A gente precisa mudar isso. Se isso é uma forma de ver odiosa e criminosa que caminha desde a ditadura, e ninguém resolveu mudar, por respeito a esses mortos e às suas famílias, está na hora de mudar. A hora é agora, nós não vamos retroceder, seja porque nós já temos inquérito civil armado para isso, quer dizer, pronto para isso. Um dos acordos sobrevém hoje, o serviço sabe, hoje à tarde, junto ao Serviço de Verificação de Óbito e à Secretaria de Segurança Pública, porque, detalhe, muitos desses corpos tinham a família, não eram não reclamados, eram mais do que reclamados. As famílias tinham feito boletim de ocorrência de desaparecimento da pessoa. Imaginem você ter um BO, como eu tenho do seu João Rocha, seu Cláudio Rocha, filho do seu João Rocha, há 14 anos, em busca do seu pai, e há 9 dias, depois da notícia que ele deu do desaparecimento, ele já estava morto no Serviço de Verificação de Óbito. Morto. E ele acreditando que alguém um dia... Quer dizer, o mesmo Estado que fez o boletim de ocorrência de desaparecimento, agora é a Polícia Civil, o mesmo Estado que fez o boletim de ocorrência de desaparecimento, tinha em suas mãos um boletim de ocorrência do Serviço de Verificação de Óbito, dizendo, esta pessoa passou aqui e não cruzou esse dado em 14 anos. E agora nos diz que nós estamos muito exagerados nessa questão, que a delegacia procura, sim. Não, a delegacia não procura nem por um sistema digital, que dirá humano. A delegacia se chama Delegacia Especializada de Desaparecidos, tem 18 mil desaparecidos em 2 anos, isso é só a procura de 2 anos, porque se a gente retroceder ao passado, nós vamos encontrar uma atrocidade acontecendo no Brasil. E nós vamos retroceder, né? Mas tinha 51 boletins de ocorrência, porque, na verdade, a gente não sabe se desaparecimento é crime, então a gente não segue procurando. Se a gente não sabe, como é que eu vou saber se é crime se eu não investigo? Não era mais honesto? Eu tenho dito isso muito, porque eu me sinto parte dessa história como potencial vítima também. É isso que a gente tem que passar a divulgar, sabe? Se você acha que esse é um problema do outro, se para você esse é um problema do outro, coloque-se na situação de qualquer parente seu que está andando na rua, tem um infarto, vai parar no serviço, ninguém te consulta, e depois também você faz um boletim de ocorrência e ninguém pesquisa. Fica fácil de sentir essa situação. Agora, imaginem você chegar numa delegacia toda semana, especializada de desaparecidos, e descobrir depois, por nós, Ministério Público, que nunca ninguém investigou o desaparecimento do seu filho de 6, 30, 20 anos. Porque, na verdade, eles não sabem se foi crime. Então, como a polícia só trabalha com crime, a delegacia não instaurou inquérito. Mas como é que vai saber se é crime se não faz o inquérito? Essa é a minha dúvida. E mais, na maioria dos casos, que foi isso que nós colocamos a público, porque esse é um problema do público. Não é possível esconder mais isso. Esse não é um diálogo de gabinete de promotoria. Esse é um diálogo de população, como faz a comissão. Imaginem você ter 51 inquéritos policiais, quando você tem a maioria, como estão na minha mão, de notícias de pais cujos filhos desapareceram, arrancados da porta da sua casa. Isso não é crime? Ou não parece ser crime? É melhor o Estado, então, mudar esse nome e criar um serviço de registro de óbito, é mais honesto. Aqui no Brasil, a gente não investiga desaparecido, a gente registra desaparecimento. Bom, enfim, creio que nós estávamos com a razão. Fosse pela lei de 2014, do deputado Hamilton Pereira, fosse pelo nosso trabalho, nós estivemos na comissão em dezembro do ano passado, na comissão de desaparecidos. Fosse por tudo isso, semana passada,
saiu uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, junto do delegado-geral, mudando essa lógica de investigação de desaparecidos. Agora, todo mundo tem que investigar. Nós já ouvimos reclamações, principalmente das delegacias regionais, que isso vai dar muito trabalho. Realmente é trabalho. Né? Quem não gosta daquele trabalho precisa procurar outro trabalho. Né? Nem todo o trabalho, aliás, o trabalho público no Brasil precisa melhorar muito, em todos os campos. Né? Isso mudou. Mudou também o tempo de aguardo dos corpos pela procura dos seus familiares, que agora estão sendo cientificados que o SVO existe. São 10 dias, salvo engano, depois o doutor pode nos contar, 10 dias de aguardo do corpo ali, para não ser enterrado como indigente, porque isso gera outras consequências, que é depois exumar, trasladar com dignidade, modificar registro, enterrar imediatamente não é solução. Não é solução. Quem esteve lá, como nós já estivemos, sabe qual é o problema disso depois. Tá? E, finalmente, as delegacias também têm agora a obrigação, concatenado o diálogo com o Serviço de Verificação de Óbito, de procurar, em 10 dias, as famílias e não deixá-las procurando, vagando pela cidade, como se loucos fossem, porque, na verdade, essas pessoas reclamam sempre da mesma situação. Não fosse pela debilidade emocional gravíssima e a econômica que sobrevém na busca do seu familiar, porque você não consegue fazer mais nada, você busca o seu familiar, essa é a lógica da vida, né? Essas pessoas, em cada serviço que elas entravam, várias já falaram para mim, olha, muito obrigada por me dizer que eu não estava louca. Elas se sentem loucas no mundo, né? Contando uma história fantasiosa, porque tudo isso era lenda. Lenda, você tem a síndrome da perseguição. É isso que a gente sente. Né? É uma perseguição que agora a gente sente também no serviço público, remexendo esses dados. Mas as coisas estão mudando, essa portaria já foi um primeiro passo. Hoje vai haver um acordo à tarde no Ministério Público, porque nós queremos um pouquinho mais, principalmente a transparência dos dados, não só do SVO, como do IML, e também a participação do IML nesse acordo, porque a portaria não incluiu o IML. A portaria só incluiu o SVO, o que tem demonstrado, por parte do IML, um diálogo, mas por parte do SVO, um diálogo, mas por parte do IML, não. O IML tem que estar nessa portaria, e ele não está. Então, eu já imagino que o diálogo, que eu prefiro chamar ao invés de discussão dialética, tese, antítese, uma possível conclusão, se não houver conclusão, vai ser ação, eu espero que ela venha, também por parte do IML. Tá? Os problemas são vários. Tá? Aqui nós estamos começando a resolver, nós queremos também, o doutor sabe, nós temos cobrado, quer dizer, o que foi feito com todos esses corpos considerados indigentes, uma vez que considerados indigentes é direito da faculdade utilizar para estudo seus corpos, partes dele, e esse controle tem que ser muito, muito sério, porque nós não estamos falando de cadeiras, nós não estamos falando de coisas que pertencem ao Estado e que não merecem respeito. Essa tem sido a nossa luta, cabe esclarecimentos depois, eu estou à disposição. Obrigada. Doutora, embora nós tenhamos vários convidados, deixa eu recapitular algumas coisas. Claro. Que passaram aqui pela Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Gouveia, eu não me lembro bem o ano, mas já era o fim da ditadura, o começo da democracia, ele apurou daquele médico legista, Jamil Maluf, a venda das glândulas da hipófise, das pessoas autopsiadas, lá no Instituto Médico Legal. Foi um caso muito rumoroso à época, foi constatado. Então, já que a gente está falando da democracia, e a senhora, os jornalistas da Folha vieram, Thaís, que fizeram a matéria? Bom, e veio esse caso recentemente das valas comuns, né? Nós tivemos lá na Vila Formosa, o Ivan Seixas é uma pessoa que levou a Polícia Federal naquela vala comum que fizeram logo na entrada do cemitério de Vila Formosa, lá atrás, onde tinha centenas de sacos de ossos comprimidos, e ainda o Serviço Funerário Municipal
à época, fez uma laje para aumentar a compressão em cima daqueles sacos de ossos. A Polícia Federal foi lá e tal, no tempo que nós estávamos investigando o caso do Virgílio Gomes da Silva. Bom, enfim. Nós queríamos, então, que a senhora falou, é tanta coisa que a senhora deve estar apurando, que precisava ficar fazendo um dia de depoimento aqui, né? Mas essa questão dos órgãos, né, é uma coisa complicada, porque no primeiro, eu sou uma pessoa que acompanho essa relação, eu era muito ligado ao Roberto Gouveia, ajudei a apurar muito essa questão da venda da glândula da hipófise dos cadáveres, que a hipófise é um componente básico para fazer cosméticos, enfim, toda uma indústria química depende da glândula da hipófise. O governador era o Montoro e tinha aquele negócio daquelas funerárias particulares que ficavam comprando os cadáveres para levar para fora de São Paulo. O Montoro fez todo um trabalho de intervir lá no ML. O problema é que, recentemente, eu fui lá começar a investigar, a venda de cadáveres para as funerárias e pelas funerárias liberou geral. Todo aquele trabalho de 83, 84, 85, liberou geral, geral de novo, né? Então, a coisa está muito perigosa, muito perigosa. Então, nós temos assim, do tempo da ditadura, nada esclarecido. A Melinha foi lá, na academia de polícia, o Ivan também esteve lá, os familiares estiveram lá, viram os arquivos, todos jogados, todos mal acondicionados. Nós queremos esses arquivos. A senhora veio agora e falou, tem vala comum de novo. Né? Tem vala comum de novo, estão enterrando. O Hamilton fez todo esse trabalho, o Hamilton Pereira, nosso companheiro dos desaparecidos. Então, vê o que a senhora pode falar um pouco mais, porque, lógico que nós não vamos perder o foco, né? Os desaparecidos do presente, tem até um senhor aqui que é um familiar, que ele procura pela esposa dele há muitos anos, ele está aqui, até queria dar uma palavrinha. 7 anos, 7 anos. Então, nós não vamos perder o nosso foco, mas nós vamos fazer esse caminho de volta, né? Os discípulos de Hari Shibata e Isaac Abramovich, né, esses, nós vamos contar essa história e vamos ter que achar onde está tudo isso. Então, vê que a senhora poderia falar um pouquinho mais? Justamente pela dificuldade que nós temos com relação a esses arquivos e dados do IML, nós preferimos abrir um inquérito civil, que é um meio técnico do Ministério Público dialogar sob a égide de uma ordem e não de um pedido, tá? Na Promotoria de Direitos Humanos, para que tudo isso seja aberto. Tá? Eu concordo plenamente com o deputado, não há mais como nós deixarmos esse passado trancado, né? E o Ministério Público tem esse dever, não é um favor, não é um poder, é um dever de abrir esses dados e conhecer bem. Eu tenho pedido já, com a licença do deputado, a Melinha, que me passe detalhes desses casos para que a gente possa efetivamente trabalhar na abertura, na clareza dos documentos que existem sobre isso. Tá? Não é fácil, porque, vejam, senhores, se nós não temos uma coisa simples, que é o número de pessoas que foram enterradas sem nome pelo IML, por morte violenta, que é onde a gente sabe que acontece a maioria, quer dizer, das torturas e outros crimes odiosos, como o tráfico de pessoas para trabalho escravo e esse tipo de coisa. Em 2013, imagine nos anos passados, onde a gente sabe que o esconderijo era uma necessidade, né? E eu não sei, sinceramente, nós não chegamos à lógica do porquê isso permanece. Eu tenho os meus pensamentos, né? Mas eu prefiro não expor para depois não ser também, eventualmente, apontada como caluniadora.
né? Mas eu quero detectar oficialmente. Então, toda essa preocupação da comissão, além de ser passada a mim por documento, vai ser cobrada, já que nós trabalhamos com desaparecidos, né, vai ser cobrada como uma abertura necessária para o caminhar do Brasil. Então, esse é um compromisso nosso, né, desse programa de desaparecidos. Não é desaparecidos daqui para frente, que me foi proposto. Não vamos fazer um trabalho daqui para frente. Não, daqui para frente, não. Nós vamos fazer um trabalho inteiro. Tá? Então, isso fica como compromisso, né? Nós vamos, penso eu, que seria melhor, no caso, nesses casos específicos, fazer uma procura e um trabalho próprio, não misturar essa questão agora, moderna e futura, com as questões do passado, porque ali tem uma lógica que a gente já conhece, né? E aí nós vamos levantar caso a caso e cobrar do Estado esses dados, né? Chega do cidadão ter que berrar na rua ou ter que fazer um chamado via mídia, que nos auxilia muito, mas que não é o único meio. Nós temos que protocolar um documento e cobrar esses dados. E nós vamos fazer isso. Tá? E o que eu preciso é, da comissão, os dados exatos de cada caso que fundamentam essa nossa busca. Tá? Porque, apesar de eu, obviamente, saber, não só como pessoa desse Estado, eu preciso saber enquanto documento, promotora de justiça. Tá? Isso é muito importante mesmo. Não, já pedi para imprimir, mas nós vamos mandar um e-mail digital para a senhora também, mas nós já vamos, aqui, durante a audiência, entregar o documento. Perfeito. Que é o objeto da nossa investigação. Perfeito, perfeito. Vamos lá, doutora Lúcia. Doutora Lúcia Salles, atualmente ela é superintendente de serviço funerário municipal, é uma advogada que trabalhou muitos anos aqui na Assembleia Legislativa, na assessoria do deputado Simão Pedro. Ela assumiu, só deixa eu fazer uma introdução, é uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa muito correta. Doutora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Antes da senhora assumir, nessa administração do prefeito Fernando Haddad, aconteceu uma coisa muito grave, que diz respeito ao serviço funerário e o cemitério do Araçá. Lá no cemitério do Araçá estão depositados os ossos, as ossadas provenientes da vala de Perus e outras ossadas. No dia de finados, houve uma cerimônia ecumênica, estava havendo uma exposição sobre o que era a vala de Perus e o que eram aqueles ossos que estavam lá depositados. E na madrugada, o columbário lá, como é denominado aquela coisa, foi invadido, foi pichado, a exposição foi destruída e começou uma investigação que ninguém sabe qual é o tamanho dessa investigação, porque ninguém que estava lá no dia foi chamado para depor. Então, deve ser uma investigação tão secreta, que ninguém foi chamado para depor. Os ossos foram... Depois teve 2 ou 3 ocorrências e, finalmente, estava tendo uma exposição nos muros do cemitério e aí o grupo, pelo menos aquele grupo, se identificou. Doutora, então, só para concluir, para a gente não ficar... Aqui está o ofício, entregue... Recebendo esse livro para promotor. Eu tenho o meu, mas eu vou... Esse aqui é o ofício que nós protocolamos no gabinete do secretário, porque nós protocolamos no gabinete dos casos... nome a nome, perfeito. Aqui está o processo... Certo. A síntese do processo feito pelos familiares de cada reconhecimento do Estado brasileiro dos mortos e desaparecidos, seus currículos, seus processos, tudo. Não, tá bom. Então,
esses arquivos de São Paulo que a gente precisa. Perfeito. Para não haver dúvida. Bom, então, houve essa... A outra coisa que eu queria falar para a senhora foi quando o Ivan Seixas fazia... Porque lá no cemitério de Vila Formosa, as quadras foram todas mexidas, principalmente onde estavam os corpos do Virgílio, do companheiro lá de Mogi das Cruzes, Sérgio Correia, né? Várias quadras foram mexidas, alteradas. Nós fizemos um trabalho de fotos aéreas e vimos... E na entrada daquela parte de trás, na Rua das Floriculturas, não lá na frente, atrás, em frente à administração do cemitério, tem uma vala comum lá, com centenas e centenas de sacos socados lá, como se fosse, ainda fizeram uma laje em cima. Então, nós acompanhamos um antigo senhor do cemitério, um senhor que é do tempo daquela época do pessoal Barra Pesada lá, quando tinha comércio de tudo lá dentro da funerária, no fim da ditadura, aquele pessoal que era protegido por aquele vereador que era a espécie do dono do serviço funerário, e ele contou que as valas comuns continuavam e deu até o nome dos cemitérios, né? Então, a Câmara Municipal fez aquela investigação no tempo da Teresa Laiolo, lá, da vala de Perus, e aí surgiu de novo o problema da vala comum. O Sérgio Trani, quando surgiu esse negócio lá, de novo que tem a vala comum, nós avisamos o Sérgio Trani e avisamos os problemas das valas comuns das outras administrações, né? Então, eu tenho uma confiança enorme na senhora e queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Muito obrigada, deputada Adriana Diogo. Eu sou funcionária efetiva da Assembleia Legislativa, estou afastada junto à Prefeitura de São Paulo e recebi essa incumbência a partir de meados de janeiro e aceitei, apesar de saber o enorme desafio que é, mas a gente tem que aceitar os desafios da vida, né? E aceitei a incumbência de pegar a superintendência do serviço funerário. Eu sou advogada, sou agrônoma e, como sou gestora pública há 27 anos, já trabalhei no Executivo. Durante o governo da Luiza Erundina, trabalhei 4 anos na merenda escolar, né, onde fizemos um trabalho muito bonito. Também era uma coisa bem desmantelada e a gente pôs de pé, né? Era feito em formulados e tal. Foi um trabalho bacana. E um trabalho também de acesso à população de baixa renda à alimentação, que era uma coisa que não se falava na época, com os trabalhos de sacolão do trabalhador e sacolão da prefeitura. E foi um trabalho muito bacana num tempo de carestia. Então, eu encontrei um serviço funerário muito desmantelado mesmo. E, durante 9 anos, eu acho que esse processo se agudizou nos últimos... Então, para mim, foi muito impressionante ter vivido a prefeitura no governo da Luiza Erundina, em que os salários eram dignos e a gente podia trazer gente muito boa para trabalhar conosco, era um trabalho muito de união, né? E encontrar uma prefeitura muito desmantelada. Não me considero uma pessoa desinformada e, no entanto, ninguém sabe, né? Durante 8 anos, o aumento dos funcionários foi de 0,01% ao ano. Então, de fato, o serviço funerário, esse desmantelo interessa a alguém, exatamente porque acreditamos esse ser um serviço público essencial. O corpo virar mercadoria é o ó do forrobodó no capitalismo, não é isso? Então, nós acreditamos no estado de amparo social, no estado de bem-estar social. E na hora que a pessoa morre, isso, a família, isso é agudizado. E aí precisa estar o Estado, e não os papadefuntos.
Então, aceitando esse desafio, e encontramos uma série de problemas. Em primeiro lugar, preciso explicar um pouquinho sobre essa relação com IML e SVO, que ninguém sabe. A morte é um assunto que ninguém conversa. É uma coisa cultural que precisamos mudar, esse paradigma. A morte não é fúnebre, é memória e é vida. Então, se não falamos sobre a morte, estamos fazendo o quê com as pessoas que foram? Os cemitérios têm que ser espaço de convívio, doce lembrança, ecumênicos, de reflexão sobre o que é a vida, o que estamos fazendo neste mundo, de doce lembrança dos que aqui tiveram conosco. E não esse espaço banido do convívio diário urbano, cercado de muros altos, com arame farpado, e, obviamente, o que nós, como sociedade, não ocupamos, outros ocupam. E aí é o que vem os roubos que estamos enfrentando, as violações e tal. Se fosse um espaço, como já é em tantos lugares do mundo, cemitérios são verdadeiros museus a céu aberto, né? Quem não foi para Paris e não foi em Buenos Aires, então ali está a nossa história, tem a arte tomular e são de doce lembrança, e não é fúnebre e não é tétrico, tá certo? Então, isso é uma coisa que precisamos enfrentar. No começo, é que nem piada, né, piada pronta. Ah, está no serviço funerário, não quero seus serviços, hein? Não quero nunca. No começo, até achava graça. Depois, eu fui ver que é um preconceito tão forte como os que eu encontro na questão de gênero e na questão de raça. Nós temos que enfrentar isso. Morremos todos os dias. Estamos vivos, vamos morrer. Por que nós não vamos enfrentar isso como sociedade, né? E encarar a mudança de paradigma. Então, isso é um trabalho que estou lá há 4 meses, mas estamos tentando mudar isso, tá certo? No Dia das Mães já tivemos um trabalho lindíssimo, tivemos o Requiem de Mozart no Cemitério da Consolação. A capela é do Ramos de Azevedo, mesmo do Teatro Municipal, do Mercadão Municipal. E o Teatro Municipal foi lá, coral de 18 vozes, piano de 1/4 de cauda, e fizemos um trabalho lindíssimo. Quem viu, viveu. Todos gostaram, né? Então, é isso, são espaços de uso, um tecido urbano interessantíssimo. Todas as questões da morte precisam ser enfrentadas com dignidade. Então, muito bem. Qual que é o problema? O serviço funerário ele foi criado, e até pela Constituição, o interesse local, a questão da morte é um interesse local, então, do município. Onde é que ele entra? E é aí que começa, eu também não sabia, como se aprendi muito, né? Desde que lá entrei, ele só entra depois do atestado de óbito. Antes do atestado de óbito, que quem dá é um médico, né? Um médico, seja ele legista, seja ele no hospital, seja ele amigo da família, é isso que permite a sociedade saber, bom, resolveu o problema com a polícia. Porque o atestado de óbito é uma garantia que um médico, aí vamos falar na situação atual, ideal, no mundo do dever ser, não é isso? Para quem é da área do direito, é o mundo do dever ser. O médico ele tem o CRM, tem a fiscalização, tem o que deve fazer. Ele, ao falar, morreu disso, morreu daquilo, e etc. e tal, seria o que o serviço funerário entraria. Já não é mais uma questão de polícia, é uma mera questão local, aonde vamos enterrar, com dignidade sempre, aonde vamos prestar as últimas homenagens, com dignidade sempre. Essa é a ideia. Então, antes do atestado de óbito, é uma questão de polícia. Morreu na rua. Morreu na rua é uma questão de polícia. Por que morreu, do que morreu, quem largou lá, o que aconteceu. Morreu na rua, vai para o IML, Instituto Médico Legal, uma questão de segurança pública. O Instituto Médico Legal, perícia técnica, polícia civil, polícia técnica, tem que dizer do que morreu. Se for suspeita de crime, tem que apurar do que foi que morreu. Tá certo? Então,
é sempre uma questão de polícia. Morreu em casa, ó. Você não tem um médico da família, atenção que todo mundo vai viver isso. Morreu uma pessoa em casa. O que ela tem que fazer? Ela pode chamar o serviço funerário? Não. Não, o município não entra aí. Por quê? Porque não sabe do que morreu. Pode ser crime? Podem ter dado estricnina? É uma proteção da sociedade. Caiu de tombo, do que morreu? Ela é obrigada a ir na polícia fazer um boletim de ocorrência. Aí o delegado abre, e ele vai lá, ou o investigador da polícia, e decide se é o IML, uma morte suspeita, ou se é uma morte natural, e aí o delegado deixa levar para a USP. Serviço de Verificação de Óbito, que tem que dizer do que morreu, mesmo sendo causa natural. Foi pulmão, do que morreu essa pessoa? Foi um ataque cardíaco? O que aconteceu? Ela tem, então, vai para o SVO. Quem decide é a polícia. Por isso, é o terceiro lugar que eu vou, e eu estranho, porque a Secretaria de Segurança Pública não está aqui. Porque isso é uma questão de polícia, é uma questão de segurança pública. O IML é um órgão dentro da segurança pública. E é ele que decide se vai para lá ou se vai para a Faculdade de Medicina da USP. Ele preside os inquéritos. Ele tem o boletim de ocorrência, ele pode comparar os dados. Quando eu recebo, tá certo? Então, como que tem um boletim de ocorrência, e é isso, eu só soube quando a doutora Eliana veio me visitar. No final de janeiro, ela veio me visitar, falou, Lúcia, como é que funciona quando vem, depois do boletim de ocorrência? Falou, o IML vem e contrata um funeral gratuito. E o SVO também. São funcionários públicos, de fé pública, que vêm e me dizem, aquelas já têm atestado de óbito, então, acabou a questão de polícia, agora eu preciso enterrar. E eu, como é uma obrigação legal, constitucional, enterro. Não enterro em vala comum. O serviço funerário do município não usa valas comuns. Isso preciso que se diga. Porque qual que é a ideia que vala comum dá? Vala comum é aquele negócio aberto, único, e que vão jogando corpos lá. Não é assim que a gente vê na guerra, Não existe isso no serviço funerário. Estou dizendo como é hoje. É óbvio que a gente sabe dos desmandos e era tudo uma coisa só, um Estado opressor, que somos combatentes. Eu vejo aqui caras amigas, eu sou uma militante da causa dos desaparecidos. Então, o serviço funerário do município faz uma cova para cada corpo. A cova é em pé, o cara não é jogado, ele é em pé com a mesma urna do serviço funeral e dos outros serviços gratuitos. Deixa eu só ser testemunha disso. Eu fui, meu nome é Eliana Vendramini, sou promotora. Eu fui semana passada em Perus, doutora sabe, e eu acompanhei tudo. Tá? Eu vi a vala, eu tirei foto da urna funerária, vi que não é, como dizem, um papel, né, um compensado, é separado, inclusive por cima, e são efetivamente individualizados. Né? O que acontece, depois de muito tempo, se o terreno findar, o que falta muito espaço, é ir serpenteando o terreno, né? E enterrando outros corpos no mesmo local, mas que não tem possibilidade de misturar, porque estão dentro desse material, dentro dessa urna, e porque também, depois de, se não houvesse espaço, que ainda há muito, são colocados num saco plástico as ossadas. Eu também tirei foto, que é extremamente grosso, eu fiz questão de olhar isso, não avisei a doutora Lúcia que ia lá, ela sabe disso, né? Para ver qual a capacidade de decomposição ou não desse saco. Tá? Então, não há uma mistura, era essa a minha preocupação. Tá? Eu só encontrei um problema lá de 5 anos para trás, que eu acho que a doutora já tem tentado solucionar. Né? Exatamente, porque o que a gente está fazendo é passando uma régua. É o que vamos apurar o passado, sem dúvida, mas daqui para frente tem que ser um brinco, tá certo? Tem que ser bem feito, tem que ser digno, tá certo? Então, o que é que há uma confusão, porque é óbvio que há religiões que não permitem a exumação.
Então, essas religiões têm problemas. Por exemplo, os cemitérios israelitas, isso é um problema, porque sempre, nunca pode exumar. Então, sempre tem que ter nova área, nova área, nova área. Não é o caso dos nossos cemitérios. Tanto que no túmulo, por exemplo, eu tenho túmulo, minha família tem túmulo no cemitério da Consolação. Tem mais de 20 pessoas lá, como é que faz? Dá lugar. Morre algum parente, a gente fala, oi, quem que a gente vai tirar? Ou vamos tirar a tia fulana, vamos, exuma e enterra outra pessoa no lugar. Exuma, o que é exumar? É tirar os ossos, que já se decomporam, depois de 3 anos, já se decompôs a carne, não há nenhum perigo sanitário. A morte tem uma mística muito grande em volta. É duro para o homem orgulhoso saber que ao pó voltaremos. É duro, porque é assim. O homem, para quem acredita, como eu, graças a Deus, a alma não está ali. Mas a escolha, o respeito, tudo é opções familiares. Não tem nada a ver com desrespeito. Agora, exume e dá lugar para outro. Nas covas, quando o cemitério está, acontece isso. Então, depois de 3 anos, ou a família não veio exumar, ou esses casos de que foram entregues nessa ocasião pelo IML-SVO, é exumado, é posto num saco. Neste saco resistente, bem identificado, o que a doutora está contando é isso. Antes fazia uma identificação em papel com plástico em volta, mas vamos dizer que faz parte da natureza, tem barata, e barata come papel. Então, havia problema com a perda de identificação, coisa que a gente está combatendo firmemente. Mas, no caso, tem no cemitério, por incrível que pareça, é onde tem os dados. Esses dados que o IML, por alguma razão, que eu nem vou entrar no mérito, porque ele não tem, a segurança pública não tem, a gente tem. Tem um caderno só de SVO, um caderno só de IML, lá no cemitério. Está lá o nó, com as condições que foi dada. Agora, o que me chocou como brasileira, quando a doutora veio e falou, você sabe que essas pessoas que estão sendo entregues, aqui está, fotografada e fichada, eu passei a publicar. Eu pedi para o Ministério Público, será que eu podia publicar esses dados? Ajuda o PLID? Se eu publicar, porque se eu estou recebendo para enterrar, eu falo, ó, eu recebi Roberto Jesus dos Santos, 37, os dados que o IML me fornece, e passamos a publicar. Então, estão publicados no nosso site e no Diário Oficial do município. Quem sabe ajuda alguma família. Dá um endereço, isso é muito importante. Todo mundo que está sendo enterrado está sendo publicado pelo Serviço Funerário Municipal. Todo mundo que tem nome. Então, está sendo. Agora, você veja, se é fotografado e fichado. Fichado significa que tocou o pianinho. Pegaram. Agora, o que você pensa quando você vai lá tocar piano na hora de tirar o RG? Que se um dia, por algum motivo, você morrer, aí a míngua não souber seu familiar, e tocarem o piano do morto, que vão bater os dados, não é isso? Pois, pasme, o sistema de identificação só fala se é fulano ou não. Ele não cruza, ele não consegue fazer, que nem a gente imagina nos filmes, não é? Só pegar a impressão digital, eu sei quem é que está ali. Não é. Fez um crime, tirou a impressão digital, vamos bater as impressões digitais com o banco de dados. A polícia não tem isso. Então, de novo, é uma questão de segurança pública. O que nós cobramos, a doutora Lúcia vai me matar. Eu queria só pedir uma coisa para as duas, porque senão depois não tem como recuperar. Não, só fala o primeiro nome. Desculpa. Fala a promotora nada, Eliana, para saber quem está transcrevendo, quem é. Complementando o que a doutora Lúcia disse, nós cobramos, no mínimo, um banco de desaparecidos datiloscópico, que era o mínimo, é muito simples fazer. Se eles têm um banco datiloscópico criminal, engraçado isso, né? Se nós formos criminosos, nós somos identificados. Se nós não formos criminosos, não adianta mandar a minha digital e perguntar de quem é, eles não sabem. O que eles fazem é, essa digital é da Eliana? Eles dizem sim ou não. Tem que dar uma dica de quem você está mandando a digital. Agora, se for criminoso, tem sempre.
O banco de crimes, eles têm digitais. Então, o que nós falamos, se o número de desaparecidos é menor do que o de criminosos, façam, no mínimo, o banco digital de desaparecidos. Então, todo mundo que está como desaparecido na Secretaria de Segurança Pública, o IRGD tem que levantar o Instituto de Identificação, fazer um banco digital, e cada vez que alguém falecer, com qualificação, passou pelo SVO ou não pelo IML, tem que colher a digital, que já está sendo feito no SVO, eu sei, mas no IML ainda não sei, e vão ter que cruzar. Esse banco passou a existir a partir desta semana passada. Banco digital de desaparecidos tem que ter, é o mínimo. É o mínimo. E foi uma coisa que a gente detectou e passou a cobrar. Desculpa, doutor. Imagina, doutora Eliana, o que eu quero contar é que assim, a indignação é de todos nós. Que bom que o Ministério Público interviu firmemente nisso, agora é Lúcia falando, e o que temos é que assim, também uma questão de surpresa para todos nós, né? Então, precisamos agir firmemente com que isso não ocorra. Né? Então, o pior que isso, que é a datiloscópica, é quando tem o nome da pessoa. Tem um BO de desaparecido, tem um novo BO, morreu o mesmo nome do fulano e não cruzam isso. Então, eu tive o desprazer de ter um desaparecido na família. Na ocasião, isso realmente já faz muitos anos, 15 anos, e ele permanece desaparecido. E o pior foi chegar na delegacia e me mandar de volta para casa. Eu estava com a esposa do desaparecido, falando, olha, depois, até tantas horas não é considerado desaparecido. Não, ele tem rotina, ele jamais faria isso sem me avisar, jamais sumiria 10 horas, 12 horas, não veio almoçar, não veio... Não, mas para nós ainda não é desaparecido. E nunca... E saber que você acha que o pessoal vai atrás e vai investigar, é uma questão de polícia, é investigação. Então, eu tenho estranhado que a polícia, a Secretaria de Segurança, não tem sido chamada às falas. Tá? Eu encontro o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, ligado a uma faculdade de medicina, que só recebe os corpos que a polícia envia, com BO, com um presidente de inquérito. Nem que seja local, com um BO aberto. E por que eu não tenho encontrado esse tipo de resposta? Agora, tirando o lado de serviço funerário, ser como brasileira mesmo, como pessoa. Né? Então, só para agora, entrando nas questões, que o ossário, o columbário que está no Araçá, que estão com as ossadas em Perus, o que foi me passado aqui, por uma sorte não invadiram aquele, né? Mas ele está vigiado 24 horas por dia. Então, ele tem um carro da Guarda Civil Metropolitana que fica na porta, porque é a nossa história e nós vamos apurar o que aconteceu ali. A Comissão da Verdade Municipal, o secretário municipal de Direitos Humanos, o Rogério Sotile, há uma comissão da verdade criada na prefeitura, um projeto de lei foi semana passada, que foi aprovado, então, mais gente se somando a essa luta. Foi feito um convênio com a Faculdade de Medicina Federal, lá da Rua Cubatão, que vai fazer um trabalho em cima das ossadas, finalmente, essas que já foram para Campinas, já foram... Então, esse acordo foi feito, o serviço funerário tem colaborado com tudo, e, de agora em diante, contem com a aliada que está lá também, procurando esclarecer tudo isso. Eu vou ter um carinho especial com esse tipo de coisa que é me encaminhado pela polícia, pelo IML, né, no Polícia Técnica, que vem o funcionário, etc., vem, eu vou publicar, se puder ajudar, e vai estar tudo identificado, a cova, onde está, nos livros, bem registrado, não seremos nós a dar causa a algum problema. Os ossários gerais, e não valas comuns, são essas exumações, e a família não está presente, apesar de, quando a família faz o enterro,
ela recebe, está escrito, olha, daqui 3 anos precisa estar presente para a exumação, porque é isso, nós não temos produção contínua de terreno. Então, aquele terreno que foi feito, mesmo com familiar, são os mesmos de serviço social, que vieram, a família acompanhou, fez velório, fez enterro. Se não vier buscar em 3 anos, eles são identificados e vai para um ossário geral. E o ossário geral é que eu encontrei uma situação muito ruim de ossário geral. Estou junto com a controladoria fazendo um auto de constatação, Controladoria Geral do Município, sobre a situação encontrada para que não tenhamos esse tipo de situação. Eles esperam entupir de ossadas para ir pedir para o Tribunal de Justiça, tem um provimento do Corregedor-Geral do Tribunal da Justiça, que autoriza a cremação. Acho muito mais digno, na hora da pessoa contratar o funeral, ela ter a opção de, caso ela não esteja presente no ato da exumação, ela autorizar a cremação. Porque daí não vai para um lugar comum para esperar ter 5 mil, 6 mil, não caber mais nenhum, para daí abrir um processo judicial para dar a cremação e com a cremação será formado um memorial, que já estamos estudando, um memorial bacana, que vai ter, olha, contribuiu para esse lugar verde, porque você sabe que é um excelente adubo. Eu sou agrônoma, né? Eu tenho essa relação com a natureza. Gente, ao pó voltaremos. Então, fazer uma coisa, um memorial bonito, com plantas, com flores, bonito, e uma homenagem à pessoa. Não precisa guardar o osso nessas condições indignas. Vamos fazer uma coisa legal, né? Então, é essa. E eu estou à disposição. Desculpa se foi um pouco prolixa. Doutora Lúcia, só interrompendo um pouquinho, Eliana, promotora. Eu só me preocupei, muito seriamente, conversei com o diretor, que eu encontrei ali, a senhora muito gentilmente pediu que me encontrasse lá naquele dia, em Perus, que algumas dessas ossadas, de 5 anos, para além de 5 anos, né, estão sem a identificação, porque o papel caiu. Né? Eu não sei por que identificar um plástico tão bom com papel fora, que é óbvio que vai cair, vai desmontar, vai putrefar. Enfim, isso aconteceu. Né? E eu estou muito preocupada com essas ossadas, porque elas estão sem identificação. Né? É lógico que tem um controle lá no livro, mas a gente não liga mais aquela ossada, aquele saco plástico com as ossadas, com o livro. Né? Então, o que eu pedi, e volto a pedir aqui, o diretor sabe, né, de todos os cemitérios, que isso não fosse, de jeito nenhum, cremado. Porque isso é corpo, né? Pode ter sido infelizmente, a gente tem que pensar por esse lado, pode ter sido, por algum motivo especial, a identificação de forma a assumir. Nós tiramos várias fotos ali, tem papéis no chão, tem plásticos sem nome, tem várias ossadas, são 15 mil ali no ossário, mas várias sem identificação, e isso pende de 5 anos para trás. Então, ali realmente não dá, daqui para frente, organizado, tudo bem, mas daqui para trás não pode cremar. Vai ter que ser guardado, né? Isso é custoso para o Estado, mas é custoso porque alguém fez errado. E o que o serviço pode, no máximo, é demandar ao Ministério Público para que a gente apure por que fez errado. Isso a gente vai fazer. Agora, cremar não, porque cremar sem identificação é sumir com corpos. E isso realmente me preocupou. Eu desci lá, viu, no ossário, fui lá fazer uma excursão, vi a organização, inclusive manual, que eu sei que a doutora Lúcia está tentando digitalizar todo esse serviço, é algo custoso, mas é necessário. Muito organizado, livro, contei aqui ao SVO, livro separado SVO, livro separado IML. Isso tudo eu encontrei na hora, tirei fotografia, mas esse ossário me preocupa. Ossário sem nome de quem é aquela ossada pode dar margem, de novo, a desaparecimentos. E como meu lema é, não comunguemos com desaparecimentos, esse vai ter que ser guardado, infelizmente, mas eu posso apurar. Sim. É só o serviço me demandar, eu vou apurar o que aconteceu. Por isso que nós vamos fazer... Doutora Lúcia, com a palavra. Isso, pois não, Lúcia falando.
Então, nós vamos fazer esse auto de constatação, para verificar, de fato, o que não está identificado, o que está identificado, porque era colocado não havia um padrão de procedimento, que agora tem. Então, agora as placas são de polipropileno, obviamente não se desmancham, uma vai dentro da alçada, a outra por fora, a gente ainda vai colocar aquela placa vazada em números, né, para a gente não perder de forma alguma. Agora, no caso desses aqui, por incrível que pareça, tem uma lei que permite, a refunda, que se chama, que então, paradoxalmente, vai ser mais fácil achar, porque a refunda é assim, quando é um caso de que a família não acompanhou, ao invés de ser colocado naquele saco e ser tirado da cova, esse saco tem uma permissão legal, ele é enterrado mais fundo naquele próprio local. Isso acaba sendo, paradoxalmente, o que vai nos salvar, porque se precisar saber de alguém desaparecido, vai continuar naquela cova. Então, o livro vai estar com o número. Aquela outra coisa de tirar, identificar de familiares e familiares. Realmente, se eles, durante os últimos os 3 anos, eles não vierem reclamar, também é dispositivo legal. Se não houve o interesse de acompanhar, eles não há um interesse, porque muita gente acha isso. Por que eu vou querer o osso? Não está mais lá, a alma está em outro lugar, o memorial que eu faço é em casa, eu tenho um altar na minha casa, vai muito do foro íntimo, né? Então, religioso, inclusive. Então, muitos falam o contrário, né? Mas, nesse caso em específico, nós vamos tomar todo esse cuidado, tá certo? Então, é isso aí. Doutora, nós temos outras pessoas serem ouvidas, mas só uma questão. A senhora tem razão, a Secretaria de Segurança Pública tem desprezo pela legalidade e pelo rigor, para trazer qualquer pessoa da segurança pública aqui, independente da hierarquia, tem que fazer um maior movimento. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. E os papadefuntos, hein, doutora? Como é que está aquela vergonha na porta do IML de São Paulo, lá no Araçá? Então, não, lá na Faculdade de Medicina. Como é que está aquela pouca vergonha de venda de cadáveres, o leilão para as funerárias? Como é que está aquela pouca vergonha lá? Deputada Adriana Diogo, essa é o meu grande inferno, é isso. Infelizmente, é um monopólio do serviço funerário local. E o que nós encontramos é um assédio às famílias que estão aguardando a liberação do corpo. Já é um trauma estar ali aguardando horas por uma falta de estrutura, seja pela falta de médicos legistas. O IML e o SVO demoram para liberar o corpo. Não é serviço funerário municipal, ao contrário do que muita gente pensa. Está ainda antes do atestado de óbito. É questão de segurança pública, ou está no IML, no SVO, para ver do que morreu. Então, há uma falta de estrutura, um desmantelamento também, que faz com que demore horas. E aí agem os papadefuntos funerárias do entorno de São Paulo, por exemplo, Santana do Parnaíba, que tem 3 mortes por semana, tem 6 agências funerárias. Então, eles vêm nesse achaque a um momento sensível da família. Ah, isso aí vai demorar horas, vai para casa e vem agenciar. E isso é muito triste. E nós estamos fazendo, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana, uma ação específica de não deixar que isso ocorra e pedindo a ajuda. Também estamos com reunião, tanto com o IML e o SVO, primeiro, para ter novamente uma sala do Serviço Funerário Municipal dentro do IML e do SVO. Por quê? Para poder orientar aquelas pessoas que aquele serviço existe, um serviço humanizado, que é o nosso grande
objetivo, estou com 4 meses lá, mas o objetivo nosso é esse, né? Então, e fui colocada com essa confiança de que está desmantelado, mas a gente vai pôr de pé. E para poder varrer dali esses papadefuntos, que ganham em cima de uma hora de dor, né? Felizmente, uma lei aqui dessa casa, de 92, de certa forma, flexibilizou a ação dos papadefuntos, uma lei do Campos Machado, ao prever que no transporte intermunicipal, apesar de ser uma coisa de interesse local, ele fez uma brecha, porque há um transporte intermunicipal, mas esse era simples de resolver, como a gente já vinha resolvendo. A pessoa é de Botucatu, não tem problema, o serviço funerário leva. É do Piauí, não tem problema, a gente leva, não tem problema. Mas, querendo regulamentar também entre os municípios de São Paulo, Botucatu, Jabuticabal, não sei o quê, acabou flexibilizando em demasia. Estamos até pensando se não é o caso de entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei, porque ela está intervindo fortemente no interesse local, que nós queremos esse serviço feito pelo Estado de Bem-Estar Social, e não que ele esteja na mão dos vendilhões do templo. Professora Janice, a senhora vê que eu nem pedi para a senhora vir para a mesa para proteger a USP, né? Nossa querida universidade. Buraco, precisava tirar aquele ML lá da porta da Faculdade de Medicina. Os papadefuntos ficam todos naquele canto lá. Eles ficam fazendo leilão de cadáver. A senhora não imagina o que é aquilo. É um absurdo. É um absurdo. Dentro da Faculdade de Medicina da USP, na entrada do CAOC. Olha a humilhação. Vamos lá, SVO. Olá, bom dia. Só para me apresentar inicialmente, meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Patologia, né? E desde o fim do ano passado, de dezembro do ano passado, eu estou também na diretoria do Serviço de Verificação de Óbitos, né? Inicialmente, queria agradecer ao deputado Adriano Diogo pelo convite para essa audiência. Eu acho que ela é extremamente importante, porque o conjunto de todas essas ações, né, então a participação do Ministério Público, acho que o trabalho da doutora Eliana, ele vem no sentido de ajudar mesmo daquela função estrutural do Ministério Público, de ajudar e de alguma forma, colocar os atores todos envolvidos nos processos para conversar, para resolver esses problemas, né, de qualificar o serviço público como um todo. Então, eu acho que essa ação realmente possibilitou uma série de medidas, né? Não só essas discussões nas comissões da verdade, já teve na Comissão da Verdade Municipal também, mas também a conversa entre os diferentes atores, né? A doutora Eliana já mencionou a reunião que nós teremos hoje à tarde, para tentar concatenar todos os processos. A partir de todo esse processo, a gente já fez algumas alterações de procedimento no SVO, já teve, como ela citou, essa portaria da Delegacia Geral sobre esse processo. Acho que esse é um caminho. Só para falar algumas informações adicionais do SVO, como a doutora Eliana comentou, a gente recebe os casos já qualificados, né, portanto, pessoas que já têm nome, que não têm suspeita de morte violenta. O serviço, ele está vinculado à universidade, então a dotação orçamentária dele vem com a dotação orçamentária da Universidade de São Paulo, né? Embora a gente tenha esse vínculo com a universidade, a gente entende o papel do SVO como uma entidade que presta um serviço público para todo o município de São Paulo, né? Todos os indivíduos que morrem em situações de morte natural e que não há possibilidade de um médico assinar essa declaração de óbito, eles são encaminhados ao SVO. O SVO realiza cerca de 13 mil autópsias por ano, né? São cerca de 40 autópsias por dia. Aí o serviço trabalha num regime de 24 horas, 7 dias por semana. E
Eu gostaria de comentar alguns aspectos que a gente vem trabalhando para tentar resolver essa situação, né? Realmente, a gente tem um número desses indivíduos que são não reclamados, isso vem, em parte, por conta dessa dificuldade de conexão entre os diversos órgãos envolvidos com o desaparecimento e, algumas vezes, pela falta de informação mesmo da população. A gente vê que esses números vêm diminuindo, né, ao longo desses anos, como a doutora Helena já comentou, eu falei isso numa outra oportunidade. Então, em 1999, por exemplo, nós tivemos 436 casos nessas condições no ano, um pouco mais da metade de natimortos, e no ano de 2013 nós tivemos 98 casos, também com mais ou menos metade de natimortos nessa situação. Obviamente, esse número ainda é grande. A ideia, numa situação ideal, no dever ser, vou usar o juridiquês aqui, embora não seja advogado, a ideia é que esse número seja zero, né? Então, eu acho que um dos papéis que a gente tem dentro do serviço é tentar regulamentar e operacionalizar a situação para conseguir prestar esse serviço público da melhor forma possível, né? Então, no mês de abril, nós emitimos, finalzinho do mês de abril, né? Logo depois das primeiras conversas, a gente teve uma conversa, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública, e baixamos uma portaria interna dizendo que, apesar do processo legal, né, do rito legal, do que determina a lei, nós faríamos o sepultamento desses cadáveres só depois de 10 dias após a comunicação da Secretaria de Segurança Pública, né, que seria contactada através de 2 órgãos principais, a Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas e o IRGD, né? Como que é essa informação? Ela já está em vigor desde o dia 30 de abril. Uma vez que, em 72 horas, nós não tenhamos a família indo ao serviço procurar o corpo, são feitas fotografias digitais, feita a ficha datiloscópica, tá? Fotografia do rosto e de outras partes de identificação, como tatuagem, cicatriz e coisas do tipo. Isso é encaminhado ao IRGD e à Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e após 10 dias desse encaminhamento só que nós procedemos o sepultamento, né? Isso, individualmente, representaria um passo uninstitucional, mas, na verdade, essa portaria já foi feita com uma articulação com a Secretaria de Segurança Pública, que agora foi 30 de maio, eu acredito, que teve essa portaria da delegacia que a doutora Eliana comentou, atribuindo, né, a delegacia se responsabilizando por essa pesquisa dos familiares e de parentes e amigos relacionados. A portaria até fala que a delegacia é responsável por essa busca de informações, né, no IML e no SVO, mas nós já garantimos, e vamos continuar dessa forma, que a delegacia não vai precisar buscar essa informação no SVO. O SVO vai informar, após essas 72 horas, a delegacia com todos esses dados, fotos, tudo. Eles já sabem que a gente recebeu o corpo por causa do boletim de ocorrência, mas isso será feito dessa forma. Uma outra coisa que nós estamos começando a trabalhar agora em parceria com a assessoria de comunicação da universidade. A gente está nas primeiras conversas para tentar fazer alguma ação de maior reconhecimento do SVO como essa estrutura pela população como um todo, para que a população possa reconhecer que o SVO também é um local de busca dessas pessoas, não só o IML. Muitas pessoas acabam confundindo, né, a estrutura do SVO e do IML. A nossa ideia é deixar isso bastante claro, né? Então, eu acredito que essa articulação ela tem uma ação propositiva por trás disso. A gente vai tentar concatenar isso
tudo nas próximas reuniões que a gente tem, inclusive, com participação do Ministério Público. Queria comentar também em relação ao que foi levantado pelo deputado Adriano Diogo em relação à questão dos órgãos, né? O SVO tem uma política acadêmica relacionada a isso, né? Então, órgãos e os próprios cadáveres são destinados ou através de doação, ou em situações em que você não tem você tem o dito indigente, na verdade, mas o indivíduo não reclamado, sempre com finalidades de ensino, né, para instituições cadastradas e reconhecidas com atividade de ensino, e isso é fornecido sem nenhum custo específico, né. Uma série esses dados todos, inclusive, já foram encaminhados. A gente tem uma investigação associada no Ministério Público. Esse questionamento foi feito. Esses dados todos já foram encaminhados ao longo da semana passada e da semana anterior, uma parte na semana anterior, uma parte na semana passada, ao Ministério Público para verificação, inclusive toda essa documentação, né? Então, acho que, para não alongar muito, eram esses os comentários iniciais que eu gostaria de fazer e reiterar a posição do Serviço de Verificação de Óbitos de possibilitar, né, a melhoria do serviço. Acho que todas as sugestões, os acordos são bem-vindos para a gente poder otimizar e sempre melhorar a prestação do serviço. Desde o princípio, acho que foi assim e continua sendo. Todos os dados que o SVO tem estão à disposição, né, para o Ministério Público e para as autoridades competentes avaliarem. Eu acho que esse é um compromisso nosso como entidade pública, né, de fornecer essas informações e de ter essas informações, e elas estão lá disponíveis a todos. Eu queria, então, deixar essa palavra inicial, e aí, se houver alguma informação adicional, eu posso fornecer ao longo do tempo. Eu queria só, Eliana, promotora, eu queria só dizer que pedi ao doutor Luiz Fernando que nos enviasse a atual situação dos papa-defuntos na porta do SVO, que não estão dentro da faculdade, porque eles já instituíram uma guarita para isso, impedindo a entrada no terreno da faculdade, mas eles ficam na porta, que é a área pública, para que a gente tome medidas, inclusive, de segurança pública, né? O Ministério Público quer investigar isso também, a forma de atuação. Isso não é novo lá como notícia, mas a gente nunca conseguiu indícios contundentes da forma de atuação. Como nós temos um trabalho hoje mais sólido, eu pedi que eles nos oficiassem, inclusive com fotos, filmagem, o que eles tiverem desse local, para que nós possamos trabalhar lá e na frente dos IMLs. Nós vamos interferir nisso também. É o nosso papel também diante do trabalho que o SVO fez de proteger o terreno privado. Nós temos que proteger o público. Doutora, não fica desesperada, não, porque no Hospital Servidor Público Municipal, eles têm uma salinha. Uma das salas dos velórios foi transformado em escritório dos papa-defuntos. Então, não se preocupe, eles têm secretária, telefone, são muito educados, tem uma fila lá que atende as funerárias. Então, eles estão em condições bastante, bastante confortáveis aqui no Hospital Servidor Público. Organizados, né? Eu já estou anotando esse dado também para trabalho de ofício. Toda notícia que nos vem como criminosa, a gente atua de ofício. Tá? Qualquer hospital em que se souber qualquer tipo de ato, tem que ser informado a nós. Eu peço isso aqui para quem tiver essa informação, para que a gente possa atuar também, se isso não é do nosso conhecimento. Tá? Então, lá no hospital, eu não posso ficar falando coisa assim com muita ironia. A doutora também informando que lá no Hospital Servidor Público foi fechada a sala do serviço funerário para que as agências particulares tenham a sua sala. Bom, vamos lá. Então, eu nem vou falar. Doutor, mas a pergunta crucial é o seguinte: tudo bem, os corpos que vão para o SVO, cuja origem são conhecidos, não há dúvida.
Agora, o que nós queremos saber, doutor, é o seguinte: e quem não tem origem? Quem não tem origem identificada? Porque vamos dizer que tem três grupos. Tem os da resistência seguida de morte, veja bem, teve que mudar o secretário da Segurança Pública para que não houvesse mais atestado de óbito com resistência seguida de morte, que a polícia não poderia mais fazer a reconstituição da cena do crime. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo, e que esses, às vezes, não têm identificação, não têm origem e tal. O segundo grupo é da população de rua, e o terceiro grupo, se é que a gente pode falar com essa classificação, seriam pessoas que vão no médico, vão fazer alguma coisa e tem algum problema de amnésia, alguma coisa, velhinhos e tal, e eles desaparecem no caminho. Até crianças, muitas crianças, eu nem tive perna para acompanhar o trabalho do Hamilton. O projeto de lei do deputado Hamilton Pereira fala de identificação, banco de DNA, e o que, por exemplo, nós queremos saber, eu vou falar do meu jeito, simples, por que no passado, no tempo da ditadura, havia uma sinonímia, Departamento de Medicina Legal da USP empresta seus profissionais para a cadeia dos médicos legistas, que o Bottazo vai falar daqui a pouco, e isso porque os legistas, no tempo da ditadura, tiveram uma enorme contribuição para a Vala de Perus. O que é a Vala de Perus? Os da